agradecer a todos por terem vindo hoje. Primeiro eu vou falar algumas questões de protocolos de segurança, exatamente para contextualizar um pouco o motivo, né, de nós estarmos fazendo esse movimento aqui que nós chamamos de comitê pequeno, né? Existem algumas restrições, então essa sala aqui nós podemos comportar até 35 pessoas, incluindo a equipe de apoio. Por isso mesmo que a gente também procurou restringir ao máximo a equipe de apoio com medidas de edição para que a gente pudesse ter o máximo possível de convidados. E, aliás, gostaria de fazer aqui também alguns agradecimentos aos convidados. Primeiro, ao Capitão em se colocar à disposição de vir aqui debater conosco. Capitão, esse é o processo democrático, é um processo onde nós estamos aqui abertos à discussão, abertos a ouvir propostas. Também temos a certeza que os senhores também estão abertos a ouvir sugestões. O IBEF, esse ano faz 34 anos no Ceará, ele é um instituto completamente apartidário, um instituto democrático, onde nós efetivamente gostamos de contribuir com a sociedade, não apenas em termos de finanças, que é o nosso viés mais forte, mas também, obviamente, dentro de várias áreas. Nós temos dentro da nossa diretoria vários diretores, que nós chamamos de diretores vogais. Cada um deles tem uma expertise em dada área. Então nós temos pessoas da área imobiliária, temos pessoas da área de energia renovável, temos pessoas da área de saúde e por aí fora. Então eu gostaria novamente de agradecer pela disponibilidade. Sei que a época de campanha é uma época extremamente corrida e cansativa. Quer dizer, sei não, acho que deve ser, né, porque eu estou do lado de cá, mas a gente acompanha e realmente vê que é uma época muito puxada, então agradecer o tempo. Agradeço também ao nosso querido senador por estar aqui conosco. Nós tivemos, pouco antes da campanha, um almoço de grande valia, que foi muito produtivo para todos nós. E, senador, e também agradecemos a última live que o senhor fez conosco, lá com o Raul, acho que foi assim, sempre um grande aprendizado para todos nós, e por tudo que tem feito por nós. Então, agradeço muito a sua presença aqui conosco. Ao Coronel Romero também, presidente da Câmara Brasil-Portugal, que está aqui conosco também nos prestigiando, dando esse brilho aqui ao nosso evento. Então, também muito obrigado. Agradeço a todos, Emília, agradeço a todos vocês, Sidney, por todos vocês por terem estado aqui conosco hoje e poder debater. A ideia do formato aqui é que seja realmente um fórum mais enxuto, mais curto, mas com que nós possamos efetivamente, capitão, ouvir suas propostas, debater, e que o senhor fique bem à vontade. Aqui nessa sala só tem gente amiga, só tem gente boa e com propósito os melhores possíveis. Então, isso posto, eu acho que eu não falei, faltei alguma coisa. É meu chefe, né? Então, eu vou passar a palavra. Agora eu não sei se é outro microfone. Né? Obrigado. Vou colocar um cronômetro, se não me empolga, e ele vai até metade. Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer o IBEF pelo convite, agradecer ao nosso senador Eduardo Girão, que está aqui nesse momento, né? O senador da República tem sua agenda bem cheia, bem lotada, e se disponibilizar para estar aqui conosco é extremamente importante. Eu vou tentar ser bem objetivo na minha fala, entendendo que a gente veio aqui muito mais para aprender do que para ensinar. Não é o objetivo da gente aqui vir falar muito, a gente veio muito mais para escutar. Mas eu queria dizer para vocês que em 2016 eu disputei a eleição para prefeito da cidade. Saí muito revigorado daquela eleição, porque foi a primeira disputa contra a campanha mais cara do Brasil, e ao segundo turno chegar a quase 47% dos votos, realmente foi uma grande vitória. Algumas pessoas dizem que a gente perdeu, mas eu me senti vitorioso. E entendi, na eleição de 2016, que faltou algo para que eu vencesse a eleição. E esse algo a gente tentou buscar durante esses 4 anos até chegar em 2020. Havia na cidade um sentimento muito grande de que nós não teríamos equipe para fazer a gestão da cidade. O nosso foco de 2016 até aqui tem sido se cercar de pessoas capazes de nos ajudar não só a fazer o plano de governo, mas fazer a gestão de uma cidade complexa, uma cidade de Fortaleza, quinta capital do país, com desigualdade social enorme, uma das maiores do Brasil. Então, seria necessário a gente ter essa seleção de técnicos para nos ajudar a fazer a condução da cidade. Eu coloquei aqui alguns pontos para que a gente possa entender a complexidade que é a nossa cidade. A primeira delas é que nossa cidade é uma cidade extremamente desigual. 1/3 da nossa população
vive com apenas R$ 89,00 por mês. A gente viu recentemente na imprensa, acho que muitos aqui devem ter visto, que grande parte da nossa população, mais da metade da nossa população, tem empregos que não são muito agradáveis, né? O Ceará é líder em empregos de baixa qualidade. E a maior prova de que nós vivemos num estado desigual é que o estado do Ceará teve mais de 5 milhões de pessoas beneficiadas com o auxílio emergencial. A gente já está preocupado com o que vai acontecer a partir do próximo ano, quando o auxílio emergencial deixar de existir. Recentemente, hoje mesmo, uma matéria do Diário Nordeste nos mostra que o auxílio emergencial foi capaz de diminuir a pobreza em 26% aqui no estado do Ceará. Então, quão importante essa medida que a gente votou a favor, que o governo federal disponibilizou. A população cearense 58% recebeu, e só aqui na capital 1 milhão de pessoas foram beneficiadas com isso. Não vou entrar na questão financeira com muita força, porque vocês dão aula e eu sou aluno, mas é importante que a gente entenda que o prefeito Roberto Cláudio, nesses 8 anos, conseguiu viabilizar um aumento na arrecadação que talvez mereça o nosso reconhecimento, muito embora a forma como ele aumentou não merece o nosso reconhecimento pela metodologia que foi aplicada. Ele recebeu em 2013 a gestão um orçamento de 3,9 bi, entregue ainda pela Luiziane, e a previsão para esse ano é um orçamento de 8,5 bi, então mais que dobrou o orçamento da cidade de Fortaleza. Mas o endividamento da cidade também cresceu muito. Basta a gente ver ó, que de 2017 a 2019, o endividamento que era de 1,17 bilhões foi para 2,02 bilhões. E o que me chama a atenção nesses 10 anos que eu estou ocupando cargos políticos, né, fui vereador, deputado estadual, estou como deputado federal, é o orgulho com que o poder público fala do seu endividamento. Eu nunca vi alguém falar de dívida com orgulho, mas o poder público se fala de dívida com orgulho. Quando a gente discutia na Assembleia, na Câmara Municipal, quando era vereador, questionando alguns endividamentos que eram feitos sem tanto planejamento, os líderes do governo, tanto na prefeitura como do governo do estado, exaltavam a capacidade de dívida do município e do estado como se fosse obrigado o estado a estar endividado dentro daquele limite. E eu vejo diferente disso. Eu acho que contrair uma dívida só se essa dívida de fato tem uma importância grande, seja para a sua família, seja para a cidade. Então a gente tem que tratar a coisa pública, o recurso público, o orçamento público, como se fosse o nosso orçamento, o orçamento da nossa família, o orçamento das pessoas que a gente se importa, até porque os recursos sempre serão finitos, enquanto que as necessidades da população são infinitas. É muito importante a gente entender, e eu convivo muito com a periferia dessa cidade, que a desigualdade ela é responsável por uma convulsão social. Acho que vocês acompanharam esse ano de 2020, os números da violência comparados com o ano de 2019. A gente teve nos 6 primeiros meses de 2020 mais homicídios do que durante todo o ano de 2019. Isso tem uma relação muito íntima com a questão econômica. Quanto mais desempregados eu tenho numa cidade, mais violenta é essa cidade. Basta ver os exemplos mundo afora. Por que Medellín sempre foi exemplo de violência, hoje é uma referência positiva? A gente já está preocupado com um processo que está acontecendo lá na Colômbia nesse momento. Então é muito importante que a gente entenda que a violência tem uma relação muito grande com essa questão do desenvolvimento social e do desemprego, que hoje aqui em Fortaleza é gigante. O que a gente prima para a nossa gestão? Esses 3 pontos aqui. Crescimento sustentável passa por essas 3 situações. O ambiente de negócio favorável, as parcerias público-privadas e também fomenta aos pequenos e médios negócios, sobretudo nos bairros periféricos. O que a gente imagina para a gestão a partir do próximo ano? A gente entende que o setor produtivo da cidade de Fortaleza é o principal responsável pela geração de emprego e renda. Se nós entendermos que a gestão que tem que gerar esse emprego e renda, a gente vai estar trilhando o caminho do insucesso. E, infelizmente, isso tem acontecido ao longo do tempo, tanto a nível nacional, como a nível estadual e a nível municipal. Criou-se uma política no Brasil onde o Estado se sentiu responsável pela geração de emprego e renda. E para ele aumentar esses empregos, o que ele tem feito? Ele tem inchado a máquina. E esse inchaço da máquina que gera uma série de problemas. Só para citar um exemplo aqui para vocês, nós temos uma cidade aqui pertinho da gente, Salvador, com 15 secretarias. A cidade de Fortaleza tem mais de 60 estruturas de secretarias. São 42 secretarias e mais 26 estruturas. A capital, o que você chama de estrutura? Vamos pegar aqui a Tufor.
Tufor tem uma estrutura maior do que a Secretaria de Esportes do município. Então, é como se ela fosse uma secretaria. A MC tem uma estrutura maior do que a Secretaria de Cultura. Então, é como se fosse outra secretaria. São 68 estruturas de secretarias aqui no município de Fortaleza. Logicamente, por conta dessa estrutura pesada, há uma necessidade maior de arrecadar. Eu só vou conseguir aliviar o setor produtivo para que ele possa gerar emprego e renda se eu tiver também a coragem e a independência de ter um Estado do tamanho necessário. É uma grande discussão do Estado mínimo e do Estado máximo. Eu acho que o termo mais correto é o Estado necessário. Nós temos alguns setores da gestão que precisam ser reforçados e outros que a gente pode enxugar sobremaneira. Por que eu falo isso? Como setor público que sou, toda vida que se inicia uma nova gestão, vem o gestor e diz, olha, vamos cortar 20% dos cargos de forma linear. Eu pergunto para os senhores, na iniciativa privada acontece assim? Ou o dono da empresa ele vai ver qual é o setor que ele pode enxugar e qual é o setor que ele tem a obrigação de manter? Você imagina uma cidade violenta como Fortaleza, por exemplo, a gente tirar todos os vigilantes das escolas municipais, porque foi feito isso pela prefeitura. Em dado momento não, tira os vigilantes, quem está sem dinheiro para pagar, tira todo mundo. Então, falta ao gestor público a capacidade de verificar o que de fato deve ser enxuto e o que de fato deve ser mantido. É muito mais trabalhoso do que fazer um corte linear, que a gente pensa que para que a gente possa ter a cidade crescer novamente, a gente tem que ter a coragem de fazer isso. Eu imagino que a parceria com o setor privado, ela é extremamente importante também para a gente diminuir os custos da gestão. E eu tenho que elogiar, inclusive, o prefeito Roberto Cláudio, que iniciou um processo de entrega das praças para manutenção por parte de alguém da iniciativa privada. Eu tenho que elogiar e reconhecer que é um projeto exitoso. Eu digo para vocês com toda certeza e do fundo do meu coração, tudo que o Roberto Cláudio acertou, a gente vai dar continuidade. Tudo que ele acertou, a gente vai dar continuidade. Todas as obras que foram iniciadas pelo prefeito, a gente tem que continuar, porque a obra não é do Roberto Cláudio, não era da Luiziane, não era do Juraci, a obra é da cidade. Eu acho que o que o governo federal está fazendo nesse momento tem enchido os olhos da população de esperança em relação à infraestrutura. Várias estradas, várias BRs, várias pontes que foram iniciadas em outras gestões, a transposição do Rio São Francisco, todas essas obras, na hora que o governo federal entrega, a população se sente assistida. A gente não tem que fazer a política partidária com a questão das obras. Iniciar uma obra, essa obra tem que ser concluída. E imagino também que a gente pode economizar muitos recursos públicos se a gente tiver a capacidade de dialogar com o setor privado. Vamos lá, por exemplo. Eu, quando tinha 13 anos de idade, estudávamos no colégio, eu e a minha irmã mais velha, colégio de bairro, lá no 23, e meus dois outros irmãos iam iniciar sua vida escolar. Meu pai não tinha condição de pagar a escola dos quatro. Os quatro iriam para a escola pública. À época, o governo do estado criou um programa, porque não tinha condição de construir escolas da noite para o dia, que concedeu o voucher da educação para quem não encontrasse a vaga na escola pública. E a gente, à época, não conseguiu viabilizar essas vagas para os quatro filhos. Então, meu pai conseguiu manter os 4 filhos numa escola privada, no bairro, durante um ano, até que o governo se preparasse para ter uma estrutura para oferecer essas vagas necessárias. Alguém tem dúvida que no próximo ano, com essa crise econômica, com as pessoas desempregadas, a necessidade do aumento do número de vagas nas escolas públicas, tem como o prefeito construir essas escolas da noite para o dia? Não tem. Então, o caminho mais adequado é a gente fazer essa parceria também com as escolas particulares. Só para citar o exemplo que a gente pode fazer em termos de parceria com o setor privado. Muito se fala em ambiente de negócios mais favorável. Toda eleição vem lá, o cara dizer, não, vamos criar um ambiente favorável de negócio. O grande problema, e a gente vive numa cidade turística, né, a indústria mais potente da cidade de Fortaleza é a indústria do turismo. O grande problema é que se tem falado em revitalização de espaços através de grandes obras. Bora lá, revitalização da Monsenhor Tabosa, o que fez? Acabou com o comércio da Monsenhor Tabosa. Eu moro do lado da Bezerra de Menezes, revitalização da Bezerra de Menezes, matou. Dom Luiz, está morrendo. Polo gastronômico da Vajota aqui do lado, está morrendo. Porque foram obras que foram feitas sem dialogar com o setor produtivo. Lá na cidade de Funcionários tem um local super bacana, que é o Lago Jacareí. Não sei se alguém aqui conhece o Lago Jacareí. Estão destruindo aquele espaço com a obra de revitalização. Destruindo completamente. Os comerciantes estão arrancando os cabelos que não sabem o que vai acontecer, porque a obra é longa
ao final da obra não vai ter espaço para ninguém circular de veículo, não vai ter espaço para você estacionar seu veículo. Então isso vai inviabilizar aquele espaço da cidade, que é um espaço economicamente pujante, e em virtude de uma obra que não foi dialogada, está gerando esse problema. Feito esse preâmbulo, eu vou falar aqui de 5 caminhos que a gente pretende implementar na nossa gestão a partir do próximo ano, se Deus permitir que a gente esteja lá. Para a gente ter essa referência do usar e possuir, a gente cita aqui esses 4 casos. Netflix, a maior locadora de filmes do mundo, não tem um hardware, não tem um filme. Ela loca esses filmes sem ter qualquer loja física. O Uber é empresa de transporte, mas não tem nenhum carro. Lá em 2016, não sei se as pessoas que aqui estão lembram do debate, eu dizia: é necessário que a Prefeitura de Fortaleza regulamente os motoristas de aplicativo, porque em todas as cidades do mundo essa regulamentação está acontecendo. O nosso adversário disse: não, o motorista de Uber é um criminoso, ele está agindo na ilegalidade, jamais eu vou legalizar, porque o taxista que é o cidadão de bem, o taxista que paga seus impostos, seus tributos. E o que acontece? A pressão da sociedade obrigou o prefeito, depois de um ano da eleição, a não cumprir sua promessa. Ele teve que regulamentar os motoristas de aplicativo, e essa atividade que hoje é uma atividade essencial para a mobilidade urbana das cidades. A Amazon é uma loja de departamento também sem ter lojas físicas, e também o exemplo aí da Airbnb, que vende estadias e não tem qualquer imóvel. A ideia é que a gente possa também no setor público ter esse mesmo conceito. Que conceito? Em vez de a gente construir, a gente pode aproveitar espaços que já existem. Em vez de a gente comprar, a gente pode locar aquele equipamento, saindo logicamente muito mais barato para o poder público. Faça só um pouquinho, por favor. Só um exemplo, questão da habilitação. O sonho do jovem antigamente, na minha época pelo menos, era tirar sua carteira de habilitação. Hoje o jovem está pouco se lixando em tirar a habilitação, porque a maioria não dirige, nem quer dirigir, nem pensa em dirigir. Quem vive em grandes cidades hoje tem muito mais facilidade de andar de Uber, de táxi ou de qualquer outro veículo, de qualquer outro meio de locomoção. Então já não é mais o sonho do jovem se habilitar. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência também entre o usar e o possuir. Máquina pública, iniciativa privada. Tem esse exemplo que eu acho muito bacana, da Nokia e do Waze. A Nokia, querendo mapear todo mundo, resolveu instalar sensores nas principais cidades. Gastou 8 bilhões de reais para instalar esses sensores, para orientar as pessoas na locomoção. Aí vem o Waze, cria um aplicativo, chama a população: bora lá, vocês vão contribuir com as informações para que a gente possa ajudar vocês. Resultado: o Waze foi muito mais barato, muito mais exitoso. Eu imagino que a Nokia seja justamente a gestão pública. Imagine só: eu quero resolver o problema dos buracos da cidade de Fortaleza. O que o gestor público faz? Não, vou contratar várias pessoas para estar percorrendo as ruas de Fortaleza para ver os buracos e a gente mandar consertar. Por que não usar tecnologia e pedir à população para nos auxiliar em relação a isso? Logicamente, se a população começa a agir e a coisa não acontece, aí o cidadão vai desacreditar. Não, isso aqui era palhaçada, era só para ganhar a eleição, não era uma coisa séria. Mas na medida que o cidadão ele verifica lá um problema na sua comunidade, seja um buraco na rua, seja a falta de um medicamento no posto de saúde, seja a ausência de uma creche, ele se comunica com a gestão dá o feedback e a solução começa a acontecer, as pessoas vão se empolgar e vão se envolver muito mais. Então a nossa ideia é que a gente possa utilizar essas ferramentas tecnológicas na gestão para modernizar a gestão e logicamente a coisa fluir de forma mais barata e mais eficiente. 5 pontos são esses. O primeiro, staff sob demanda. É a história das secretarias que eu citei agora há pouco. Por que hoje o município tem essa sede tão grande de arrecadar? Porque a máquina é pesada. A máquina é extremamente pesada. Eu vou dar um dado para vocês aqui. 2013, o município arrecadou 35 milhões de reais com multa de trânsito. 35 em 2013. Em 2019, 148 milhões de reais com multa de trânsito. Você vê que multiplicou por 4, quadruplicou a arrecadação com multa de trânsito. Aí você diz: não, capitão, mas aí aumentou a arrecadação e melhorou a qualidade do serviço de educação para o trânsito. Porque esse dia da multa, não sei se vocês sabem, o Código de Trânsito determina que você use a educação para o trânsito, que você use na melhoria das vias. E o que eu sei de informação é que as 3 escolas de trânsito que existiam em Fortaleza, as 3 foram fechadas. A criança que poderia estar aprendendo as regras de trânsito, poderia estar
formando a cidadania para o trânsito, ela não está mais sendo formada porque as 3 escolas que existiam, uma no José Walter, outra no Parque do Cocó, outra no Papicu, as 3 tiveram as portas fechadas. Então há uma sede muito grande por arrecadar, e essa arrecadação não está se transformando em benefícios para a sociedade. Continuando na questão das multas, aumentou de 35 para 148 milhões, e a Prefeitura resolveu fazer uma licitação recentemente para contratar uma empresa para instalar mais fotossensores em Fortaleza. Alguém adivinha o valor da licitação? 101 milhões de reais para instalar mais fotossensor, para multar mais, para arrecadar mais. Sabe o que me preocupa, pessoal? É que, em vez de investir na educação para o trânsito, em vez de investir na formação de cidadãos para o trânsito, a Prefeitura só pensa em aumentar a arrecadação. A única cidade do Brasil que tem 6 multadores no município é Fortaleza. Eu não estou falando de PRF, eu não estou falando de Detran, não estou falando de órgão estadual, nem de órgão federal. A cidade de Fortaleza tem a MC que multa, tem a Etufó que multa, tem a Guarda Municipal que está multando agora também. Foi feito um convênio com a Polícia Militar pelo município para que a Polícia Militar multe dentro de Fortaleza. Temos o fotossensor e agora temos também a câmera. Lá em São Bernardo do Campo tem um sistema de câmeras super inteligente que a gente vai trazer aqui para Fortaleza. Esse sistema de câmeras tem múltiplas atividades. Vou citar um exemplo para vocês. Aqui em Fortaleza, eu sei que eu sou profissional de segurança, e cada 100 ligações para a CIOPS, cada 100, 70 são trote. 70 são trote. Como é que se descobre esse trote? A viatura sai de onde está, vai lá para o local, vê que não tem nada e entra em contato com o CIOPS para avisar que é um trote. Em vez de estar atendendo as ocorrências reais, é por isso que alguém pede uma viatura, a viatura leva 2 horas para chegar. 70% das chamadas são trotes. São Bernardo do Campo tinha esse problema. Esse problema está praticamente zerado. Por que está zerado lá? Eles monitoraram a cidade. A cidade é cheia de câmeras. Em todo canto tem câmeras do município. Quando ligam dizendo, olha, tem um acidente aqui na Avenida Abolição com a Barão de Estudas. A câmerazinha vai lá, foca, não. Desloca a viatura, não tem acidente, não. Isso é conversa fiada, é trote. Está tendo aqui uma manifestação na Avenida Beira-Mar. A câmera foca, não. Não precisa mandar ninguém, não. Está tendo aqui um tiroteio no bairro X. A câmera vai ver antes da viatura se deslocar. Eu trabalhei muito tempo na rua e a quantidade de viaturas do bombeiro é muito pequena. Aí o que acontece, pessoal? Ligam para a Polícia Militar, que tem um maior número de viaturas, para a Polícia Militar ir ao local para verificar se de fato está acontecendo. Aí, se tiver, o policial chega lá, entra em contato com a CIOPS novamente para mandar a viatura do bombeiro. Então, a ineficiência é muito grande. Se vocês forem pesquisar, pelo menos há 3 anos atrás, eu não sei como é que está a situação hoje, mas Santa Catarina é uma referência em relação à redução da violência. Como foi que eles conseguiram reduzir a violência lá? Aumentando o investimento em tecnologia. Por incrível que pareça, teve uma pequena redução do efetivo lá, porque eles passaram alguns anos sem fazer concurso, reduziu o efetivo e diminuiu a criminalidade justamente porque eles investiram em tecnologia. Lá em Santa Catarina, o policial chega numa ocorrência, acidente de trânsito. O policial chega numa ocorrência, ele chega lá com um tablet, ele faz o termo circunstanciado de ocorrência no próprio local. Aqui em Fortaleza, se a viatura for para uma ocorrência de acidente de trânsito, o que acontece? O policial vai ter que pegar a vítima, vai ter que pegar a outra parte, levar para a delegacia, fazer todo o procedimento lá, entrar numa fila, essa viatura vai ficar imobilizada durante todo o serviço por conta dessa burocracia. Lá não precisa, tudo é resolvido no local. A perícia é feita no local, o policial faz o termo circunstanciado lá e as partes são liberadas. Logicamente, se for um crime de menor potencial, se for uma coisa de flagrante, tem que ir para a delegacia. Então, só para mostrar para vocês como a tecnologia ela pode nos ajudar na questão também da eficiência da máquina pública. De novo, a questão aqui das comunidades, da ajuda que a gente pode ter se as pessoas de fato participarem da gestão conosco. Aquele exemplo que eu dei da Nokia e do Waze, né? Da mesma forma que o Waze é abastecido pelos usuários, precisamos criar plataformas que aproximem a prefeitura das pessoas em que elas mesmas podem, onde está o problema de forma, apontam onde está o problema de forma digital. Tempo e o dinheiro economizados podem ser direcionados para as áreas com acesso mais restrito aos meios digitais. Como a gente falou lá no começo, o recurso é finito, o recurso é limitado, mas as demandas de serviço público não são. Então, se eu consigo ter uma máquina mais eficiente, eu consigo pegar o recurso que está sobrando e investir onde de fato é necessário. Eu estive na FIEC há um mês, 45 dias atrás,
conversando com o presidente, ele me disse: capitão, nós temos um banco de dados aqui na FIEC que está à disposição do Estado, que está à disposição da Prefeitura, e infelizmente poucos se utilizam desse Big Data. Olha só, Facebook, Instagram, as redes sociais usam as informações para adotar procedimentos e a gestão pública não usa essas informações. A própria Prefeitura tem o seu Big Data. Imagine isso, está no nosso plano de governo. Imagine que o cidadão que vai abrir o seu negócio aqui na cidade de Fortaleza, ele procura a Prefeitura para que a Prefeitura oriente esse contribuinte, essa fonte de arrecadação, para garantir o sucesso dele. Como assim orientar como? Meu irmão, você quer abrir sua lojinha de celular? Aqui não dá, aqui você vai quebrar. Aqui tem muita gente já trabalhando nessa área. Está nesse ponto aqui da cidade? Aqui é muito mais interessante. Se a Prefeitura tratar o contribuinte dessa forma, ela vai garantir o sucesso daquela empresa, da pequena, da média, da empresa de grande porte, e vai garantir também o sucesso da sua própria arrecadação lá na frente. A gente imagina que o uso desse banco de dados de forma inteligente vai ajudar a gestão a gerar emprego e renda através do setor produtivo e também a gerar os recursos necessários para que a condução possa ser feita da melhor forma. Essa questão dos ativos alavancados vai naquilo que eu já falei em relação ao uso de bens e outros imóveis que a Prefeitura, porventura, ela pense em ter. Por que imobilizar recursos se podemos trabalhar sob demanda? Vale para equipamentos, espaços físicos, tudo. As maiores empresas já fazem isso. Não só a questão de custo, mas também de eficiência. Imagine a burocracia para consertar um computador ou impressora nas repartições. Tem alguns casos específicos que é necessário você ter o bem, mesmo que seja locado, mas tem que ser locado de forma fixa. Bora citar o exemplo. Uma viatura para a Guarda Municipal. Não dá para o Guarda Municipal pegar um Uber para ir trabalhar. Aí tem que ser a viatura de fato, ou própria, ou locada pela Prefeitura. São as duas alternativas. Mas imagine que no posto de saúde, a equipe de saúde, ela precisa ter as visitas lá do programa Saúde da Família. É necessário a gente ter um veículo lá, pagando o veículo, seja locado ou seja um veículo próprio. Se for próprio, pagando a manutenção, pagando o motorista. O custo disso, se transformado em um cartão, para que a equipe possa pegar lá um Uber, um táxi ou qualquer outro veículo, vai dar uma viabilidade e um alcance muito maior. A gente pode reduzir o custo e ter um alcance muito maior se essa medida for adotada. Hoje a gente já tem esse exemplo de locar veículos em vez de adquirir, na segurança pública com muita força, na Polícia Militar, na Guarda Municipal, em várias instituições de segurança pública, tem se trocado a aquisição do veículo pela alocação, que acaba saindo muito mais barato. Nós temos na Prefeitura vários prédios próprios que estão abandonados e na contramão disso a Prefeitura loca diversos outros equipamentos. Vou citar aqui, nada pessoal, mas a vice-prefeitura é um palácio que foi adquirido nessa gestão, através de locação, que não é prédio próprio, para que a gente tenha uma estrutura de R$200 mil de cargos comissionados que não tem qualquer efetividade. Porque eu pergunto, qual é a função de um vice-prefeito, pessoal? A função do vice-prefeito é substituir o prefeito se necessário for. A nossa vice-prefeita, Camila, já está certa comigo, já está acertada, que ela vai ter uma função na gestão. Ora, se eu tenho 68 secretarias, eu quero reduzir essas secretarias, uma das formas é chamando a vice, vem cá, Camila, assume essa secretaria que isso aqui é responsabilidade sua. Em vez de eu pagar a estrutura da vice-prefeitura de uma secretaria, eu vou ter uma estrutura só. Eu vou economizar e vou dar muito mais eficiência à gestão. Aqui, além da alocação do prédio, temos R$200 mil de cargos para que o vice-prefeito possa colocar quem ele quiser lá. Se a gente não tiver essa coragem de bater a mão na mesa e peraí, parou, não dá mais, o cidadão não aguenta mais contribuir, o cidadão não aguenta mais ser perseguido pela gestão, a gente tem que dar um baixa nisso, e só há como dar um baixa se a gente tiver essa inteligência de utilizar os recursos dessa forma. Para finalizar, para que vocês possam fazer os questionamentos de vocês, isso aqui na iniciativa privada acontece com muita intensidade, né? A gamificação e o engajamento. O que acontece? Na medida que a gente incentiva o cidadão a determinadas práticas, se a gente incentiva com algum benefício, isso acaba gerando um ciclo extremamente virtuoso. Só um exemplo. Está na moda lá em São Paulo, Curitiba, no mundo afora, a questão do lixo zero.
Aqui em Fortaleza, a Prefeitura criou um PGRS, né, um Programa de Geração de Resíduos Sólidos. Colocou toda a responsabilidade no gerador. Ela não puxou para si qualquer responsabilidade, nem de fazer o link entre uma cooperativa de catadores e o grande gerador. Eu imagino que, se a gente cria um incentivo para que o PS Design aqui seja um prédio lixo zero, o Beto vai juntar a equipe dele, certo? Vai criar uma infraestrutura como existe em vários prédios em São Paulo, para que isso aconteça, a Prefeitura, em contrapartida, vai poder dar um benefício, seja no IPTU, seja em qualquer imposto que o município venha cobrar. Então, essa história da gamificação e do engajamento são extremamente usados na iniciativa privada, mas no setor público isso não é utilizado. E é uma ferramenta que eu acho que é extremamente bacana para que a gente possa incentivar as pessoas a adotar determinadas posturas. Isso vale para a questão da educação de trânsito, vale para a educação ambiental. Imagine se a gente cria alguma espécie de benefício, alguma espécie de isenção para as escolas que se tornem escola lixo zero. Olha, a escola é o ambiente mais adequado para que a gente possa criar essa cultura de respeito ao meio ambiente. A escola é o ambiente mais adequado para a gente criar uma cultura de respeito às regras de trânsito. Eu fico às vezes confuso, né? A gente está uma semana em Brasília e uma semana aqui. Toda vida eu me confundo quando eu chego na faixa de trânsito, né? Na faixa de pedestre. Até que eu estou em Brasília, eu estou em Fortaleza, eu tenho que me lembrar, porque eu nem estou em Brasília, se a gente ficar lá parado esperando o carro passar, a gente vai atrapalhar o trânsito. Chegou, levantou a mão, passou. Aqui é o contrário. Aqui, se você levantar a mão e passar, o pessoal passa por cima. Então, às vezes há uma confusão. E para a gente criar essa cultura, logicamente que a gente vai ter que trabalhar fortemente na escola, fortemente na educação, todas essas características. Eu não vou me alongar na minha fala, eu acho que eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar aqui. E queria deixar muito claro para vocês, quem está feliz com o que está acontecendo na cidade, como eu falei no começo da fala, muitas pessoas sem interesse pessoal, com interesse de ajudar a cidade, têm se aproximado da gente, justamente para nos dar ideias de modernizar a gestão, de digitalizar a gestão, de desburocratizar a gestão. Quanto mais burocracia, quanto mais dificuldade, mais a gestão vai acabar perdendo. Hoje, o setor produtivo está fugindo de Fortaleza para outros municípios, não só pela questão dos impostos e taxas que são muito pesados, mas também muito pela questão da burocracia. Por exemplo, a Águida é uma pessoa extremamente respeitada no setor da construção civil, porque ela modernizou a concessão dos alvarás para quem vai construir. Ela é muito respeitada por isso. Mas a gente escuta ao mesmo tempo que ela poderia fazer muito mais se ela tivesse a independência para adotar aquela postura de digitalizar os processos, não só na Secretaria do Meio Ambiente, mas em todas as secretarias. Imagino que ia ser ter Fortaleza na palma da mão. É isso que a gente pensa em termos de educação, é isso que a gente pensa em termos de saúde, é isso que a gente pensa em termos de infraestrutura. Se o cidadão tiver a prefeitura na palma da mão através do aplicativo, ele vai poder se comunicar com a Secretaria de Saúde, vai poder marcar a consulta pelo aplicativo. Ah, capitão, mas tem pessoas que não têm essa habilidade com equipamento de informática. A gente vai colocar à disposição uma ligação telefônica para que a pessoa tenha acesso aos serviços de saúde. É inadmissível, em pleno século XXI, o cidadão, para ter acesso a um atendimento do posto de saúde, ter que passar a madrugada toda numa fila para conseguir essa consulta. Não é possível. Não é possível que a gente não adote a modernização nesse setor. Só para citar um exemplo do que a gente precisa fazer na gestão. Na questão do alvará. A gente já colocou no nosso plano de governo, e eu tenho falado muito na rede social e também na TV, que a primeira medida que a gente vai adotar ao iniciar o ano de trabalho é encaminhar para a Câmara Municipal um projeto para revogar a lei de alvará, para o alvará voltar a ser definitivo. Isso a gente fez com muita responsabilidade, não é nada populista. O que o alvará, o que a taxa do alvará representa em termos de arrecadação na Prefeitura de Fortaleza? 0,28% da arrecadação. Perigoso com todo o setor produtivo da cidade para aumentar em 0,28% a arrecadação. Então a gente imagina que se a gente revogar, e onde eu falo o pessoal vibra muito, fica com o pé atrás, será que ele vai fazer mesmo? O cálculo já foi feito, 30 milhões de reais é o que a Prefeitura recebe por conta dessa lei de alvarás que ela criou. Então vamos revogar sim, vamos encaminhar para a Câmara e vamos revogar essa lei de alvará. Segundo ponto, o ano 1 do empreendedor. Eu imagino que se o cidadão tem um dinheiro guardado, está lá no banco, no investimento, está guardado. Ele não tem qualquer intenção de abrir um negócio aqui em Fortaleza, que ele já viu a burocracia e a dificuldade que é para abrir. Se eu chego para ele e digo, irmão, se tu quiser abrir uma empresa aqui em Fortaleza, tu vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar oportunidade, eu vou te dar 1 ano de alívio.
Por que eu estou falando em um ano de alívio? Porque o primeiro ano de toda empresa é o mais difícil. Você vai alugar o prédio, você vai mobiliar o prédio, você vai gastar com publicidade, você vai contratar funcionário, você vai ter uma série de gastos no primeiro ano e vai ter muito dinheiro saindo e pouquíssimo dinheiro entrando, porque você não se estabeleceu ainda no mercado. Aí vem a prefeitura com alvará, vem a prefeitura com IPTU, vem a prefeitura com ISS, com arrumo de imposto. Se eu alivio nesse primeiro ano, eu garanto que essa empresa ela vai se sustentar, vai fincar os pés no chão e a partir do ano seguinte ela vai poder contribuir com a gestão. Então, o ano 1 do empreendedor, que o Eduardo está pedindo para eu citar, é justamente essa ideia que a gente construiu com o Dr. Euler, que acabou de chegar ali, que é o nosso responsável pelo plano de governo, para dar esse alívio para o empreendedor no primeiro ano. Meu irmão, respira aí, finca os pés no chão, se estabelece no mercado, aí depois tu vai contribuir com a gestão. É uma ideia que está no nosso plano de governo. Eu falei da questão da revitalização dos espaços públicos, logicamente que a gente vai fazer isso com muito critério, com muita responsabilidade. A gente só acredita que a gente possa revitalizar aquele espaço da Praia de Iracema e alguns outros da cidade, se a gente tiver a coragem, e eu digo até a ousadia, de criar algumas zonas francas aqui em Fortaleza. Como foi que Recife transformou um bairro degradado, que era Recife Antiga, num espaço que hoje é sucesso e referência para o Brasil todo, que é o Porto Digital de Recife. Foi tendo essa coragem, essa audácia de chamar, olha, chama o setor de tecnologia e diga, quem instalar uma empresa aqui vai ter isenção completa dos tributos municipais e por conta disso eles conseguiram revitalizar um espaço sem gastar tanto. O que a prefeitura gastou? Inicialmente deu um aporte de 3 milhões de reais, certo? E hoje o Porto Digital é autossustentável. A prefeitura não tem que estar dando dinheiro toda hora. Foi dado um aporte inicial e eu tive a alegria de conversar com o Pierre Lucena, que é o presidente do Porto Digital, e disse, capitão, ganhando a eleição aí, dia 1º de janeiro eu estou em Fortaleza para lhe ajudar a construir esse projeto aí na cidade de Fortaleza, para atrair empresas de tecnologia para aí também e revitalizar a economia do município, porque ele citou, vocês têm algo aí que nem toda cidade tem. Para a gente viabilizar um projeto como esse, a gente precisa de capital intelectual, coisa que vocês têm de sobra. Não tem tanto quanto Recife, porque a gente está perdendo para Recife. O pessoal que se forma aqui na área tecnológica está indo para Recife justamente por conta da referência do Porto Digital. A Uber está instalada lá, a Rede Globo instalou lá no Porto Digital um espaço. As grandes multinacionais de tecnologia todas estão lá em Recife, nessa região no Porto Digital, por conta desse incentivo que foi criado. Então a gente pode atrair muitas empresas para Fortaleza se a gente tiver a mesma audácia e a mesma coragem. Mais alguém, além do Eduardo? Eu queria colocar o seguinte, isso é uma visão minha, eu sou um camarada, eu sou municipalista, entendeu? Eu acho que os municípios têm que ser fortes. Por quê? Porque os municípios é que resolvem o problema corriqueiro da vida do cidadão. É simples como isso. É o buraco na rua, é o esgoto vazando, é o fio que caiu. Então são vários órgãos que estão sendo debaixo do guarda-chuva da prefeitura. Então eu acredito que por ser dos níveis da administração aquele que mais está junto do cidadão, do usuário, o canal de comunicação tem que ser muito eficiente. Vou citar um exemplo. Aqui na regional que nós vivemos aqui, existe um grupo de WhatsApp, que é uma coisa muito bacana, não é institucional, até onde eu sei, é uma coisa pessoal do gestor, criou um grupo no WhatsApp. Certo? Então eu passo na rua hoje e vejo um esgoto vazando. Eu tiro uma foto e mando para o grupo, para o administrador, para o gestor. Meia hora está ali alguém da CAGES resolvendo aquele problema. Vejo, passo um fio. Isso dá uma credibilidade na solução do problema do corriqueiro do dia a dia muito grande. Então eu acredito que esse exemplo de um grupo de WhatsApp que não é institucional, me parece, né? É pessoal, do gestor, isso poderia ser assim, ampliado para a prefeitura. Que eu tivesse um canal simples, como hoje o WhatsApp é uma coisa muito fácil, né? Que eu pudesse tirar uma fotografia e acreditar que daí meia hora, uma hora depois aquilo estaria resolvido, isso dá uma credibilidade e resolve o meu problema, que é o problema do cidadão, é o problema corriqueiro, é o meu problema do dia a dia. Então essa capacidade de comunicação e de resolução de pequenos problemas que não tem grandes investimentos tapar um buraco. E eu acredito que é um instrumento muito importante para a prefeitura saber que tem um buraco naquela esquina. Você coloca todo cidadão como fiscais da prefeitura. Na realidade é mais ou menos isso o que acontece nesse grupo que foi criado no WhatsApp hoje aqui. E que pela maneira de resolução dos problemas ficou
com grande credibilidade, porque é resolvido. E ele resolve e manda uma foto depois dizendo, olha, está resolvido. Aquilo dá um retorno para a gente muito grande. Então eu acredito que com a tecnologia toda que nós temos na mão hoje, eu acredito que é possível ter um órgão que a gente possa conversar e que possa nos dar uma satisfação, quebrando um pouquinho a questão da impessoalidade, sabe? Ficando uma coisa mais coloquial, que eu possa falar com a prefeitura. E a prefeitura falar assim, não, já liguei para a CAGES, daqui a pouco está lá resolvido. Já liguei para a Enel, daqui a pouco está resolvido. Coisa dessa ordem. Então, eu acho que tem que ter um canal de comunicação do cidadão com a prefeitura, para a resolução dos problemas corriqueiros dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a guarda municipal, que eu acredito que, eu não sei se está desvirtuado o emprego dela, mas eu vejo patrimônios públicos municipais mal cuidados, mal vigiados, eu acho que uma das finalidades da guarda municipal é cuidar desse patrimônio público. Aí eu, às vezes, não consigo ver ninguém, nunca vi gente da guarda municipal cuidando de patrimônio público. Eu não sei onde é que anda a guarda municipal. São esses dois pontos aqui que eu queria comentar. Os dois pontos que o senhor falou tem muito a ver com a teoria da janela quebrada, né? Mora lá no apartamentozinho dele, foi lá, jogaram uma pedra, quebraram, é só um buraquinho, deixa, depois eu conserto. Aí o cara come aqui um Ruffles, joga a embalagem lá, não, depois eu recolho. E começa a criar um ambiente degradado. A gente tem um exemplo da cidade de Medellín, que eu passei uma semana lá há 3 anos e eu fiquei encantado como a cidade foi transformada. Era a cidade mais violenta do mundo, 300 homicídios para cada 100 mil habitantes, hoje tem 19. De 300 caiu para 19 homicídios para cada 100 mil habitantes. Como foi que eles reduziram tanto a violência lá? Foi com a presença do Estado de forma eficiente. Eu tive na UPP lá no Rio de Janeiro, e por que a UPP não deu certo e lá em Medellín eles conseguiram vencer a guerra contra a violência? A UPP era apenas a presença da polícia na comunidade que estava em conflito. Nenhum outro serviço estava presente. A lama continuava na rua, a falta da creche continuava existindo, não tinha equipamento de lazer, de esporte, de cultura, por conta disso que a UPP não deu certo. Na teoria era um projeto muito bacana e podia ter dado certo se tivesse tido a continuidade dos demais serviços. Nessa semana que eu passei lá em Medellín, algumas coisas me chamaram a atenção, vou citar pelo menos 3 aqui, rapidinho. Lá eles têm um centro de formação olímpica idêntico ao nosso centro de formação olímpica, do lado do Estádio Atlético Nacional do Medellín. Aqui o nosso é do lado do Castelão. Eu fui visitar esse centro de formação olímpica entupido de jovens praticando todo tipo de esporte vocês imaginarem. Do skate, a ginástica olímpica, o esporte de quadra, esporte de campo, a natação, tudo. Ao redor do centro de formação olímpica, as pessoas correndo, ocupando espaço público de forma muito bacana. Outro ponto, lá no Rio de Janeiro, para andar de bondinho a gente paga, né? Lá em Medellín não, porque o bondinho lá é um equipamento para garantir acesso das pessoas que moram em comunidades mais altas, né? A região montanhosa lá é muito parecida com o Rio de Janeiro, para que as pessoas possam descer de manhã nesse bondinho para pegar um transporte e trabalhar e voltar para a sua residência à noite. Eu andei no bondinho lá, o que me encantou, que lá de cima a gente via que era comunidade carente, mas olhava para um lado uma quadra poliesportiva, olhava para o outro uma biblioteca, uma creche, um posto de saúde, as ruas urbanizadas. Então o Estado estava muito presente lá e foi por conta disso que reduziu-se tanta violência. Terceiro ponto, que eu disse que ia citar 3. A transformação da educação da população. No dia que eu cheguei, eu fui direto para um parque botânico que tem lá no centro de Medellín, desci do metrô, aí eu olhei para frente e tinha uma parada de ônibus. Chegou um cidadão com mochila, parou lá, aqui na parada de ônibus. Chegou outro atrás, parou e começou a formar uma fila sem ninguém lá. Parece o terminal da Lagoa aqui, né? O terminal da Lagoa é 2 ferros, um do lado do outro, o cara empurrando para a pessoa entrar dentro do ônibus, é uma coisa de louco. Então, criou-se essa educação a ponto de, na segunda-feira, eu cheguei no domingo lá, na segunda-feira eu fui visitar a prefeitura, tinha um gari trabalhando, pessoal. A calçada da prefeitura, de bloquetes, parecido com esse que estão usando aqui em Fortaleza. Tinha um gari agachado, joelho no chão, arrancando um pedaço de capim desse tamanho com uma espátulazinha. De tão limpa que era a cidade, o cara não tinha o que fazer, foi procurar um pedacinho de capim desse tamanho para arrancar. Isso foi criado da noite para o dia? Lógico que não. Muito investimento em educação, muito empoderamento da população pelos espaços públicos. Quando eu digo que o Roberto Cláudio acertou ao entregar algumas praças e alguns espaços para adoção de pessoas da comunidade, esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas essa adoção não pode ser somente do lado nobre da cidade, tem que existir também na região periférica. Se a gente cuidar das praças lá na periferia, a gente vai ter um resultado muito efetivo. Então,
Isso é extremamente importante. E a Guarda Municipal, como o senhor falou, ela tem um papel vital na segurança pública. Acho que vocês viram que na minha fala toda eu não falei em segurança, né, porque eu não queira tocar no assunto, né, para evitar aquela peste. O cara só sabe falar de segurança, não sabe falar de outra coisa. Mas quando eu toco no assunto eu faço questão de citar. Eu sou policial militar e eu sei por que a segurança pública não funciona. Toda a função de segurança pública é jogada nas costas da Polícia Militar. Se a Guarda Municipal fizesse o papel dela, se o Corpo de Bombeiros fizesse o dele, se a Polícia Civil fizesse o dele, se a Polícia Federal fizesse, se a Polícia Militar fazendo só a dela, dava muito certo. Acabei de citar, quando tem uma ocorrência de acidente, manda a viatura da Polícia Militar para ver se realmente tem um acidente, para chamar a viatura do Corpo de Bombeiros, que o efetivo do bombeiro é desse tamanho. Quem tem responsabilidade, pessoal, de fazer segurança nos espaços públicos do município é a Guarda Municipal. Quem não teve aqui o prazer de ir em Balneário Camboriú, eu recomendo aí. A orla marítima lá, você vai fazer a caminhada com orgulho, com tranquilidade, a sensação de segurança absurda. De 300 e 300 metros, tem lá um guarda municipal, não é policial militar não, guarda municipal, uma viatura com 2, 3 guardas municipais, bem fardados, bem treinados, armados à disposição para proteger o cidadão. Acho que o conceito de segurança pública tem que deixar de ser, pelo menos no caso da Guarda Municipal, combate ao crime, sim proteção ao cidadão. Combate ao crime deixa lá a Polícia Federal, a PM, eles vão lá para o embate. A Guarda Municipal tem que estar à disposição para proteger o cidadão, seja na praça, seja no equipamento de saúde, no equipamento de educação. Então, esses espaços precisam estar protegidos pela Guarda Municipal e não a Guarda estar intocada em funções administrativas como está hoje. Eu talvez tenha comentado isso porque a empresa onde eu trabalho, a gente adota espaços, né, praças e tal. Só que nós não temos poder de polícia, nós não podemos contratar uma empresa privada para cuidar daquela praça. Nem é permitido. Nós não podemos contratar um funcionário nosso, botar um cacetete na cintura e botar naquela praça. Então você trabalha na praça das 8 às 17, deixa tudo bonitinho, às 17 você vai embora e eles roubam a placa que estava lá de bronze. Então você amanhece no dia seguinte sem a placa de bronze que estava ali. Quer dizer, você fica num dilema danado. Você adota aquele espaço, cuida daquele espaço, mas você não tem poder de polícia. E você não pode contratar, porque é um espaço público, você não pode contratar uma empresa particular de segurança para colocar lá dentro. Ela não pode, ela não tem essa condição. E nem você pode deixar um funcionário teu de guarda à noite ali para dar porrada em quem quer, que vai fazer vandalismo ali. Então, se a Guarda Municipal não cuida não há essa preocupação de fazer ronda, porque você colocar a Guarda Municipal em todas as praças de Fortaleza é impossível, né? Mas eu acredito que um programa de vigilância de praças, espaços públicos, que dê, inclusive, suporte para quem adota uma praça. Sim. É ruim você adotar uma praça, cuidar, chega à noite, o cara vai lá e rouba a placa de bronze, bicho. Deixa eu dizer para o senhor. E picha à noite. E aí você amanhece no dia seguinte com a praça pichada. Frustrado, né? Frustrado, né? Frustrado. E às vezes quer pichar até a estátua que está lá. Então é um problema que tem que ser, eu acredito que a Guarda Municipal tem que estar mais vocacionada para a lição dela. Entendeu? Mais uma vez reforçando, eu sei que não pode ter um guarda municipal em cada praça. Poxa, mas um programa de ronda, que nós somos militares, sabemos, um programa de ronda que eu possa estar presente ao longo da noite, vigiando esses espaços públicos, eu acho que isso daí é importante, entendeu? Por isso que talvez eu tenha comentado essa questão da Guarda Municipal estar cuidando de espaços públicos, praças públicas, etc. O grande problema desse programa é que eles entregam a praça para manutenção e querem tirar toda a responsabilidade. É igual a história do PGRS, né, do Programa de Geração de Resíduos Sólidos dos grandes produtores. Eu acho que a prefeitura, mais do que cobrar do produtor que ele tenha lá, contrate um engenheiro, que faça o programa, que pague uma empresa para fazer o recolhimento do lixo durante aquele período da semana, a prefeitura poderia muito bem ser o link entre o gerador do resíduo sólido e a cooperativa que faz a reciclagem daquele lixo. A gente tem dados que comprovam que se nós tratássemos o lixo de Fortaleza, nós poderíamos gerar 1 bilhão a mais do PIB da cidade de Fortaleza, se esse lixo fosse tratado adequadamente. Capitão, o senhor viu isso aonde? A gente tem visitado diversas cidades do Brasil. Eu fiquei encantado com o que eu vi lá em Jundiaí. Fui em Jundiaí, visitei uma usina que pega todo o resto da construção
e transforma em matéria-prima para as obras da prefeitura. Eu fui num parque lá em Jundiaí que foi todo construído com o resto da construção civil. Do banco da praça ao piso, o prédio que existe lá no parque, tudo foi construído a partir dessa matéria-prima que foi gerada em virtude do resíduo da construção civil. Estive em São Paulo e vi uma central de compostagem. Todo o lixo das feiras livres lá de São Paulo, frutas, legumes, verdura, tudo é recolhido. Eles fizeram um treinamento dos feirantes, eles já deixam lá um recipiente, ó, acabou aqui a feira, vocês botam aqui no recipiente, já vem um veículo, o pessoal pega esse lixo e leva para a central de compostagem. Transforma aquilo ali em adubo. Uma coisa muito simples, que poderia ser feita também aqui em Fortaleza. Então a gente tem visitado muitas cidades para buscar essas soluções que são factíveis. Por que eu fiz isso? Quando a gente passou uma semana em Medellín, pessoal, visitei Secretaria de Educação, de Cultura, Assistência Social, de Esporte, tudo que vocês imaginarem. Eu fiquei encantado porque eu vi que dá para a gente transformar a Fortaleza. Eles disseram, deputado, aqui a gente não criou nada, a gente não inventou nada. A gente viu um projeto lá em Curitiba, no seu país, trouxe para cá, adaptou a nossa realidade e colocou em prática. A gente viu um projeto lá em São Paulo, no seu país, trouxe para cá, adaptou a nossa realidade e colocou em prática. A gente viu um projeto em Nova York, outro em Quito, no Equador. Então, a gente busca esses projetos mundo afora, adapta a nossa realidade e faz funcionar. Porque também não é copiar e colar. Deixa eu dar um exemplo aqui de copiar e colar que dá errado. O CID viu, talvez em Nova York ou lá no Japão, policiais trabalhando um homem só por viatura. Aí disse, não, um homem não dá certo, vou botar dois. Aí colocou 2 homens numa viatura, numa Hilux, no Honda do Quarteirão, e colocou para funcionar aqui em Fortaleza. O Honda do Quarteirão deu certo, pessoal? Não. Porque não dá. Imagine 2 policiais do Honda do Quarteirão chegando lá no quente, lá no Bom Jardim, de forma educada. Pessoal, por favor, coloque a mão na parede. Não dá. Todo mundo reconhece o trabalho do Raio. Você já deve ter ouvido falar de alguém, não, Raio, que é a Polícia de Verdade. Todos aqueles meninos do Raio antes eram do Honda do Quarteirão. O que mudou? Eles foram treinados, equipados, o efetivo é diferente, são 4 homens muito bem armados, muito bem treinados, aí se dá a resposta. Então não é simplesmente copiar e colar a ideia, não, você tem que adaptar a sua realidade. A época do Honda do Quarteirão eu ficava constrangido, que eu ouvi o relato policial, o capitão, a gente chega na ocorrência, aí o pessoal, não, eu não chamei o Honda não, eu chamei a polícia, pode ir embora. O curso de formação dos policiais do Honda do Quarteirão, coronel, o curso normal era de 6 meses, o pessoal do Honda foram 3 meses apenas. Cortaram a metade das disciplinas. Implementaram outras disciplinas em detrimento da técnica policial militar. Criaram lá a disciplina de etiqueta. Como sentar à mesa, como pegar um talher, papapá. Não prepararam esse pessoal para fazer policiamento de verdade. O policial tem que estar preparado para todo tipo de ocorrência. Por que o Raio às vezes se excede? Porque também só prepara o Raio para o combate. O policial do Raio era para estar preparado para o combate e para a proteção. Não é só tratar mal. Tem algumas situações do Raio que eu fico até feliz, que o próprio policial, por iniciativa dele, ele tem feito algumas ações sociais que nos encantam. Tem um meninozinho lá no bairro que é apaixonado pelo Raio. A família se reúne a fazer o aniversário do menino, aí, veste com a farda do Raio, o policial do Raio chega lá de surpresa. Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente tem uma referência cidadã nessas comunidades que estão dominadas pelas facções. Estava visitando um pastor essa semana, o pastor disse que lá na sala das crianças da igreja, a professora estava lá conversando com as crianças e disse, meu filho, você quer ser o quê? Advogado. Você quer ser o quê? Professor. Você quer ser o quê? Traficante, tio. Mas traficante? Isso é muito... Não, tio. O traficante lá do meu bairro é que manda em tudo. As meninas é tudo doida por ele, tia. As meninas são... isso na igreja. As meninas é tudo doida por ele. Ele tem um carrão. Todo mundo respeita ele lá na comunidade. Essa, infelizmente, é a referência nas comunidades mais pobres da nossa cidade. Hoje está muito fácil cooptar o jovem. Um menino com 13, 14 anos é chamado lá pelo chefe da facção. Vem cá, menino, tu quer trabalhar com a gente? 500 conto por semana, desse jeito que eles falam. 500 conto. Como é? 500 conto, tipo? É. E o que eu vou fazer? Tu vai ser avião. Vai só entregar droga. Ou então, melhor, tu vai ser fogueteiro. Aqui eles não usam mais o foguete, porque tem o celular. A polícia entrou no WhatsApp. Ó, a polícia está entrando, a polícia está entrando. Pessoal, eu fui visitar o Lagamar há 2 semanas, a imprensa até me criticou porque eu estava de colete. Lá no Lagamar tem um sistema de vídeo monitoramento de primeiro mundo. Em todas as entradas do Lagamar tem câmeras. Só que não é do Estado não, é da facção.
É uma facção. A facção sabe quem entra e quem sai. E eu disse para mim mesmo, eu vou. Lá no meio da caminhada, eu disse, capitão, não entra nessa rua não, que eu entro. Como é que eu vou ser prefeito dessa cidade se eu não tiver coragem de andar em todas as ruas? Eu entro, eu preciso entrar. Nossa cidade está desse jeito hoje. Ou a gente muda a forma de fazer política, de não aceitar. Pessoal, hoje tem vereadores que vão ser eleitos com apoio do tráfico, com apoio de facção. Tem prefeitos de outros municípios que vão ser eleitos assim. Capitão, o senhor está falando por falar. Há 2 meses foi preso um indivíduo, não vou chamar de cidadão porque não dá para chamar. Esse indivíduo estava com arsenal de armas. No dia anterior ele estava escoltando um carro que foi apreendido com 300 kg de maconha. Para contar a história completa. O pessoal do Cotan estava monitorando os traficantes, uma viatura do Cotan e tinham 2 carros. Só dava para abordar um. Abordaram o que estava a droga, 300 kg de maconha. O outro fugiu, mas os meninos pegaram a placa. No dia seguinte foram monitorando, aí localizaram o carro. Fizeram o caminho, encontraram o carro ali na CE 040. Quando abordaram um arsenal de armas lá dentro do veículo. O cara foi preso, final de semana, no sábado. Foram pegar o celular do cara. Foto com todos os políticos que vocês imaginarem, exceto os que são cidadãos de bem. Foto não dá para criticar, eu realmente foto eu não critico, só que foram ver as mensagens de WhatsApp dele, conversa com o deputado federal, conversa com o deputado estadual, conversa com o prefeito, e sabe por que ele estava conversando com todos eles? Porque esse cara tem contrato com 27 prefeituras, ele presta serviço para 27 prefeituras. Sabe o que aconteceu na segunda-feira de manhã? O celular foi devolvido para a família, apagaram tudo que tinha no celular e à tarde voltou para a delegacia. A sorte é que os policiais militares que tinham prendido tinham pego as informações antes. A Polícia Federal está investigando. Se não, tinham apagado tudo e a investigação não tinha ido para frente. Por isso que eu digo, a Polícia Militar às vezes tem que fazer o papel de Polícia Civil. Está entendendo? Então hoje o Estado do Ceará está nesse naipe. Hoje o Estado do Ceará tinha tudo para ser um Estado pujante por conta da nossa posição geográfica. Só que estão usando a nossa posição geográfica para o crime. Hoje Fortaleza é o ponto principal de distribuição de droga para o mundo. A droga que vinha lá da Bolívia, da Colômbia, que ia para São Paulo para ser distribuída por lá, não vai mais não. Vem pela região norte até Fortaleza e daqui, pelo porto e pelo aeroporto, é que ela é distribuída para o mundo. Porto do Pecém e no aeroporto. Não sei se vocês acompanharam nos últimos dias as apreensões de drogas lá no Porto do Pecém. Se tivesse um trabalho efetivo naquele Porto do Pecém, menino, era droga que nem a gente não pode nem imaginar, certo? Mas há muito conchavo, há muito acordo entre o crime e o poder público. O crime financia o poder público. Nas periferias hoje, procure se informar com alguém que mora na periferia. Está circulando no WhatsApp de todo mundo. Não permitam material gráfico do Capitão Wagner aqui na nossa comunidade. Nada relacionado ao Capitão Wagner vai circular aqui. Pessoal, eu fiz uma carreata lá no Jardim Iracema e entrei no Padre Andrade esse final de semana. O cidadão de bem, quando via a gente, dava um recuozinho para dentro de casa e fazia assim, escondido com medo, dizendo que votava na gente. Foto no senhor, mas falando assim, escondido, recuado. Porque aquele que vem e faz assim, no outro dia é chamado a atenção. Essas pesquisas que estão saindo aí, a gente vai ter uma surpresa, Eduardo. Que o povo está com medo na pesquisa de dizer que vota no Capitão Wagner. Com medo da retaliação. Então a missão da gente é uma missão bem árdua. Eu acho que a gente vai ter uma missão muito espiritual. Eu acho que a eleição já vai ser uma batalha espiritual. Mas a nossa missão durante a gestão vai ser uma missão de muita dificuldade, eu tenho certeza disso. A gente vai ter que ter muita coragem e muita independência para adotar o que precisa ser adotado aqui na cidade. Eu falo no fundo do meu coração, tenho certeza que o prefeito Roberto Cláudio não é uma pessoa. Mas o problema é que ele não tem autonomia para tomar as decisões dele. O prefeito sem autonomia, tendo que prestar conta para um líder, é muito difícil, certo? Então, eu vou ter que prestar contas com quem? Com a população que está me elegendo. Certo? Então é isso. Por que o Eduardo tem um mandato dele livre, leve, solto? Por que ele tem os posicionamentos dele? Porque ele não deve o mandato dele a ninguém, a não ser a população do estado de Ceará, que o colocou lá contra o presidente do Senado. Quem imaginava
que o Eduardo seria senador da República. Na pesquisa da véspera, o Ibope disse que o adversário dele tinha 47 pontos e ele tinha 16. Aí o pessoal olhava assim, meu Deus do céu, foi tanto trabalho, só isso, vamos perder é feio. Aí quando começou a apuração, ele olhava para mim com o olho arregalado, é isso mesmo, eu digo, é. E eu dizia para ele, vai ser bem apertadinho, ou você ganha ou você perde entre 10 e 15 mil votos. Foi 12 mil votos a diferença, resultado. Então a população vai dar uma resposta, o povo de bem quer dar essa resposta, certo? Mas a nossa missão não será fácil não, a gente precisa ter a coragem e a independência para adotar as medidas que são necessárias, de enxugamento da máquina. Imagine a quantidade de pessoas que vão estar decepcionadas quando a gente assumir lá que tiver de cortar. Eu me lembro de um relato de um ex-secretário do TASSO. Eu estava no Rio Grande do Norte, na casa do pastor Armando Bispo. Estava lá. E um ex-secretário do TASSO me dizendo, rapaz, na gestão do TASSO foi muito engraçado. O TASSO chegou em 86, aí mandou cortar todos os cargos comissionados. Todo mundo. Quem trabalha e quem não trabalha, pode cortar. Quando o cidadão reclamar, aí o que você faz? Não, meu irmão, vamos averiguar seu caso. Basta você ir lá no seu local de trabalho, se apresente lá, bem direitinho, que vai dar certo. E ele fez isso. Cortou todos os cargos comissionados. A pessoa foi passar o cartão lá no banco, cadê o dinheiro? Nada. Todo mundo desesperado. Ele disse que uma vez o cidadão ligou, e ele estava na secretaria e ele que atendeu. E o cidadão indignado. Rapaz, como é que vocês fazem um negócio desse comigo? Fui passar lá no banco, passei o cartão, como é que eu vou pagar minhas contas? Isso é um absurdo. Ele disse, não, cidadão, tenha calma. Foi uma medida que a gente adotou, mas tenha calma que vai dar certo. O senhor vai lá no seu local de trabalho, se apresente lá e conte sua situação. Ele disse, mas onde é meu local de trabalho? O cara não trabalhava, era funcionário fantasma. Nós temos um candidato a vereador, ele não é vereador de mandato ainda, um candidato a vereador aqui em Fortaleza, que tem 500 cargos fantasma. Não são 500 pessoas que trabalham na prefeitura e apoiam ele, não. 500 cargos fantasma. Capitão, o senhor já denunciou? Já. Está nas mãos do Ministério Público. Eu acho que não é nem para ter o registro da candidatura dele deferido. É claro, o que ele está fazendo é claro. Certo? Então, ou a gente tem a coragem para acabar com esse tipo de política, mandaram um recado para mim. Rapaz, diga para o capitão lá que ele não mexa nessa história de cargo fantasma, não. Porque se ele chegar lá na prefeitura, ele vai precisar fazer. Eu não, meu irmão. Comigo não. Comigo não. Você não vai rolar comigo, não. Pode dizer para ele lá que eu não estou nem um pouco preocupado, porque comigo não. Quem quiser trabalhar, a gente vai trabalhar junto. Agora, cargo fantasma. Capitão, por que não dá nada a isso? Vou falar para vocês. Tem filho de desembargador que é cargo fantasma, morando no Canadá. Tem filho de promotor, que é cargo fantasma, morando na Europa. Tudo isso foi denunciado. Aí quando chega lá para o julgador, peraí, mexa não que é o filho do fulano, mexa não que é o filho do ciclano. Ou a gente tem coragem para acabar com esse sistema, ou então é melhor deixar do jeito que está. Eu oro toda noite para essa Deus. Meu pai, se for para fazer igual aos outros, não deixa eu chegar lá não. Quero fazer diferente. A gente tem que deixar um legado para essa cidade. Só eu que estou perguntando aqui, eu estou até já acanhado. Qual a liberdade que tem o prefeito Capitão Wagner de nomear a sua equipe de trabalho com relação aos compromissos com os partidos que o apoiam? Excelente pergunta, comandante. Com a mudança da legislação eleitoral, os partidos precisam formar chapa própria. Cada um tem que formar a sua chapa de vereador, de deputado estadual e de deputado federal. Eu adquiri uma expertise nesses meus 5 anos, nessas 5 eleições seguidas, foi indo para a sexta, que a gente consegue ajudar muito a formar chapas. E a maioria desses partidos que resolveram nos apoiar, apoiaram com o meu compromisso de ajudar a formar essas chapas na eleição de 2022. Vou citar o exemplo do Podemos, que é o partido do Eduardo Girão. O Podemos me apoiou desde o ano passado. Por quê? O Girão, em reconhecimento ao nosso trabalho, em reconhecimento à minha pessoa, resolveu declarar apoio sem pedir nada em troca. A maior prova é que a gente escolheu a nossa vice em cima da hora, baseado na condição e no currículo da Camila. Não foi... já tinha declarado apoio ao Podemos. O MDB queria vir, tinha outro partido aí que queria vir, eu prefiro não citar nem o nome, mas a condição era 2 secretarias, 3 secretarias. Não, meu irmão, para começar assim, a gente já começa errado. Ou vem acreditando no projeto, ou então melhor não vir. E foi assim que a gente fechou o acordo com o Podemos. Então, por que o Podemos me apoia? Primeiro, o Girão, eu vou falar porque ele fala isso todo canto, tem a gratidão da gente ter apoiado ele em 2018. Segundo, ele acredita que a gente pode fazer justamente o contrário de tudo isso aí que está posto. Os outros partidos são partidos pequenos, que não têm nenhuma ambição
em relação a espaço na gestão, mas sim em sobrevivência por conta da cláusula de barreira que foi criada na legislação eleitoral. Hoje eu não tenho uma secretaria comprometida com ninguém. E eu até repreendo, às vezes um assessor, uma pessoa mais próxima, solta um bizu que vai ser secretário disso ou daquilo. Ó, meu irmão, se começar assim, já começa errado. Isso aí é o primeiro sinal de que você não vai ser secretário. Tá jogando e tá botando os outros para me pressionar, não. Então, não temos hoje, comandante, um compromisso de uma secretaria. Tudo muito tranquilo. Se tiver segundo turno e alguém quiser vir nos apoiar, vem, mas sem condição de secretaria. Se for para fechar a secretaria, é melhor ganhar sozinho. O que eu acabei de falar? Peço a Deus toda noite. Se for para fazer diferente, que eu chegue. Se não, se for para fazer a mesma coisa, não dá. Mais alguém? Bom, presidente? Capitão, muito obrigado. Antes de abrir novamente a palavra, gostaria de saber se o senador gostaria de falar alguma coisa também. Seria um prazer também ouvir o senador. Gostaria. Eu queria, em primeiro lugar, dizer da minha alegria, da minha honra estar aqui no IBEF, né? Eu tenho um amigo aqui de infância, que é o Raul, e o IBEF foi fundado em 71, né? O IBEF Brasil. Aqui tem 34 anos, não é isso? Mas, mais ou menos na época que a gente nasceu, Raul, estava um pouquinho antes, né? Mas eu queria dizer assim, agradecer a oportunidade, né, da gente bater esse papo aqui com vocês. Desde 2018 que a gente dialoga, que a gente conversa, a gente fez aquele café lá no Cabana Del Primo. Aliás, foi um almoço ali, né? A gente bateu um papo, depois fizemos uma live. E a gente está à disposição em Brasília, né? Disposição para combater o bom combate, né? Porque, como o capitão Wagner falou, é uma guerra espiritual que a gente vive. Eu não tenho a menor dúvida de falar isso, né? Mas a redenção, eu acredito que está próxima. Essa apresentação que o capitão fez aqui para vocês, eu acho que mostrou a essência, mostrou a alma desse ser humano, né? Que há muito tempo, sozinho praticamente, ele vem lutando contra um sistema político que está, infelizmente, ultrapassado, viciado e que precisa de uma ruptura. É algo muito parecido com o que a gente viu no Brasil recentemente, onde precisava romper um sistema de mensalão, de petrolão, de tanta coisa que vinha acontecendo no nosso país. Então, foi criada uma imagem dele que, na hora que ele tem a oportunidade de falar, de colocar, a gente vê que foi uma imagem criada com intenção, com medo. Porque esse é o ser humano, capitão Wagner, que eu convivo desde logo depois das eleições de 2016. Mas a gente tem amigos em comum. A gente já tinha amigos em comum há algum tempo, e eu sabia da alma pura, da boa intenção, porque é um predestinado. É uma pessoa que tem capacidade de fazer o que nós precisamos. Se preparou. Quando não ganhou em 2016, não existe nada por acaso. Não era o momento. A diferença foi pouquinha, não sei se vocês lembram. 4%. Mas Deus sabe o que faz. Nesses 4 anos, amadureceu muito, estudou, se preparou, foi a outros países. Eu me arrepio quando eu falo, porque eu acho que está preparado para enfrentar esse desafio. Chegou a hora da libertação. Eu digo libertação, porque a renovação já é uma coisa que é da vida, mas a libertação dessa cidade. O povo cearense não é um povo que você esmaga, não. Não é um povo que se submete, é um povo libertário. A gente sabe disso da história. Os grandes pacifistas que nós temos aqui,
né? Que nos trazem esse ideal muito forte. Eu acho que chegou esse momento. Então, eu fico muito feliz em acompanhar. Ele me convidou para coordenar a campanha dele. Com muita honra, no limite das minhas forças, eu tenho procurado estar em Brasília, né, cumprindo a tarefa que vocês me deram. Não me licenciei, em respeito ao povo do Ceará, né, mas à distância, com a equipe multidisciplinar que foi montada, nós estamos acompanhando, vindo sempre que possível a Fortaleza, mas tem uma equipe por trás dele, que está fazendo um grande trabalho, uma preparação, gente da área técnica, e ele é de diálogo, ele é uma pessoa aberta a ouvir. Então eu acho que a nossa cidade, eu sempre gosto de dizer, a capital mais linda do Brasil, né? O potencial nosso aqui é fabuloso, fabuloso. E a gente tem ainda muita pobreza. Nós vivemos aqui numa bolha, né? Nós vivemos numa bolha. Eu tive a oportunidade de nascer aqui, na aldeota, como a gente diz, né? Como a gente chama. Estudei no Colégio Santo Inácio com o Raul. E a gente vive aqui numa bolha. O capitão Wagner, graças a Deus, eu tive a bênção de conhecer não apenas lugares que eu nem imaginava em Fortaleza, que a gente não imagina que existe. Totalmente assim, abandonado. É um negócio assim que você não consegue dormir bem. Você não consegue dormir bem. E eu fui com ele em outros, no estado todo, ele me levou, me apresentou. A gente não teve perna para ir nos 184 municípios, mas a gente foi em 70 municípios, mais ou menos. E eu tenho que agradecer todo dia pelo aprendizado que eu tive nessas conversas de carro que a gente vinha do município para outro, cruzando o estado. Eu aprendi muito com ele, né? E estou comprometido em ajudar. Eu acho que a gente está aqui na política, eu jamais imaginei entrar na política, não me preparei para isso. Tive uma vida na carreira empresarial, no empreendedorismo, desde pequeno trabalho, mas eu acho que a gente está para servir na vida, né? E não para ser servido. E não tem jeito de a gente fazer, não tem coisa mais poderosa de se fazer o bem, ou seja, através da política. A política tem essa capacidade. Porque, olha, uma coisa que eu digo para vocês, eu cheguei em Brasília, eu sabia que o Brasil era rico. Eu sabia que a gente era, esse país é fantástico. Mas é muito mais do que eu imaginava. Nosso país não é rico, não, é riquíssimo. Agora as gestões, a chaga da corrupção, tudo isso faz a gente passar esses perrengues que a gente está passando, que não era para estar passando. Mas eu acredito que as coisas estão começando a mudar, sabe por quê? A gente estava conversando antes. A consciência cidadã das pessoas. As pessoas hoje, quem é torcedor do Fortaleza, do Ceará, sabe que eu fui presidente do Fortaleza, tive a oportunidade também de aprender muito lá, e a gente teve ali, consolidou, o Brasil é o país do futebol, né? É o país do futebol. Mas em 2018, na época que eu fui candidato ao Senado, a gente teve uma pesquisa aqui no Ceará que mostrou que o cearense estava, olha que coisa incrível, o cearense estava mais interessado na eleição de 2018 do que na Copa do Mundo que a gente estava vivendo. Olha como isso é simbólico. As pessoas estão gostando de política. Isso é fantástico. Quando eu dou um voto lá no Senado, que aquilo tem... Cada voto daquele tem muita reflexão, tem muito estudo, é muita responsabilidade. Dessa independência de ninguém pegar na munheca. Isso é que é importante, isso é que dá legitimidade e dá uma visão de futuro muito positiva para a gente. Ali naquele voto, imediatamente depois eu já começo a sentir, olha que coisa linda,
Eu já começo a sentir a repercussão daquele voto. Porque as pessoas estão acompanhando isso. Estão acompanhando a realidade nossa. E é por isso que eu sou otimista. Eu sou muito esperançoso com o futuro. Não apenas de Fortaleza. Nesse momento, se for vontade de Deus, que o capitão chegue à Prefeitura de Fortaleza. Mas também no estado do Ceará, que é a terra da luz, e no Brasil. Então eu vejo assim com muito otimismo. E eu quero pedir a vocês, fazer um pedido a vocês, com o que vocês ouviram aqui, com essa troca de ideias, de forma transparente. Esse homem é um cara trabalhador, extremamente cuidadoso. É um homem simples, humilde, que tem uma visão ampla das coisas. Então, eu peço a vocês, se sentiram no coração de vocês, na mente, na razão, verdade no que foi falado aqui, que multiplique isso. Multiplique. Porque não vai ser fácil essa eleição. A gente sabe que o outro lado tem o dinheiro. E não é pouco, não. O outro lado tem o poder. Partidos e mais partidos. O tempo de televisão da gente é 1/4, né? É 1/4 do candidato da situação. Então a gente vai precisar de muita transpiração, muita inspiração também. Eu conto muito com vocês, porque a gente sabe do destino dessa cidade, mas vai precisar de uma corrente do bem que houve em 2018, para que a gente possa fazer o nosso trabalho com muita serenidade e humildade. Muito obrigado. Deus abençoe. Passe o horário, eu entendo que o capitão, como eu falei nas minhas falas iniciais, deve estar extremamente corrido. Então, felizmente eu não vou mais poder abrir a palavra, a não ser que alguém queira fazer algum comentário breve, caso contrário, porque eu vi a sua agenda, acho que o senhor já tem um compromisso agora em seguida. Senador, muito obrigado também pelas palavras, o senhor é o nosso representante lá e a gente é muito grato por tudo. Capitão, nossos votos, que o senhor tenha uma campanha abençoada, uma campanha com muito sucesso, e que, como bem o senador disse, se for a vontade de Deus, que o senhor consiga o seu objetivo. O senhor tem feito um trabalho realmente muito democrático, levado esse conhecimento, esse debate para a população, e vejo isso como uma grande valia e um grande ponto positivo para frente. Nós temos muitos associados que também gostariam de estar aqui hoje e não puderam, ou pela restrição da sala, ou também por fazerem parte de grupo de risco. Então, em função disso, nós fizemos uma filmagem. Essa filmagem vai estar sendo disponibilizada pelo nosso canal do YouTube. Então, todos que não puderam estar aqui hoje vão poder assistir a esse evento posteriormente. Nós tomamos o cuidado também de não trazer muita gente, como eu falei, da produção, para fins de edição e tal, exatamente para não ocupar o espaço da sala e tirar a possibilidade de pessoas estarem aqui. Então, talvez a filmagem não seja de um primor, afinal, talvez a edição seja um pouco comprometida. Não estou falando da filmagem não, tá? Mas é mais mesmo para a questão da edição em função de a gente restringir a quantidade. Então, obrigado a todos por estarem aqui, em especial ao capitão, pela agenda dele, ao senador, ao coronel, Emílio, e que vocês tenham muito sucesso na campanha de vocês. São os nossos mais sinceros votos. Muito obrigado.